Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. O vídeo informativo de hoje é especial, tá? Hoje eu caprichei, trouxe um sabor aí diferente dos outros, né? Que a gente estava começando sempre numa bad vibe. Hoje não. Hoje é a primeira vez que estamos gravando com Nicolás de la Cruz em solo carioca. É isso. O primeiro e até agora único reforço do Flamengo para 2024 desembarcou no Brasil hoje, dia 9 de janeiro de 2024, às 2h30 da tarde. Veio ao Brasil acompanhado de toda a sua família, né? Sua esposa Vanessa, que inclusive é uma cantora famosa lá fora, e as suas filhas, já dando o tom aí de que ele vem de fato para se criar raiz aqui no Brasil, né? Mergulhar de vez nesse novo desafio na carreira. E aí o planejamento do Flamengo precisou ser um pouquinho alterado, né? A gente já havia comunicado vocês que o De La Cruz, de fato, só iria iniciar os seus trabalhos amanhã, dia 10 de janeiro de 2024, na quarta-feira. Isso se mantém de pé, tá? É amanhã que ele vai iniciar todo o seu processo como jogador do Flamengo, já vai conhecer melhor seus companheiros, trabalhar ali junto, ter o contato com o técnico Tite. A apresentação do jogador está marcada para sexta-feira, ali por volta das 2h15, 2h30 da tarde. A coletiva dele vai ser depois da coletiva de renovação do Bruno Henrique, que também está previsto para sexta, um pouquinho antes, ali por volta de 1h da tarde, 1h30. Aí logo depois, encerrando o Bruno Henrique, já emenda na apresentação do De La Cruz e acaba todo esse processo aí de início de trajetória, né? Ele foca só em treinar mesmo e disputar partidas, como o próprio Bruno Spindel disse hoje no aeroporto. Depois disso vai depender aí só das questões de exames mesmo e do técnico em relacioná-lo ou não, seja para o Carioca ou para a pré-temporada nos Estados Unidos. O que mudou? Já era para o De La Cruz ter chegado e conhecido o Ninho do Urubu hoje, né? Ele ia lá fazer uma visita, conhecer as instalações, os funcionários, ter esse primeiro contato. Só que com atraso na chegada do jogador, esse planejamento precisou ser adiado, então ele realmente só vai ter acesso ao CT do Ninho do Urubu amanhã, no dia 10. Então é quando ele vai fazer tudo, vai conhecer as instalações, funcionários, companheiros e também iniciar a sua trajetória com o manto sagrado, né? O nosso vermelho e preto. Que seja gloriosíssima essa passagem, né? Que seja assim como a do Arrascaeta, seu conterrâneo, que seja uma história imensa. E por falar em Arrascaeta, eu até mencionei aqui sem querer, eu ia deixar passar uma informação importante. O De La Cruz hoje, ele falou com a Flá TV e citou aí um pouco da importância do Arrascaeta nessa negociação, né? Ele falou bem brevemente mesmo, mas revelou aí que tinha recebido umas outras propostas de outros clubes e que em dado momento ele conversou com o Varela e com o Arrascaeta, que são seus conterrâneos, para saber um pouco mais do clube, né? Do projeto mesmo Flamengo, e foram duas peças aí fundamentais para que ele decidisse se transferir para o Brasil, permanecer no futebol sul-americano, se transferir para o Brasil para defender o Flamengo, que é um dos rivais do River Plate no continente, né? Inclusive venceu o River Plate de Galhardo em 2019. E aí, gente, já vou pegar o embalo da chegada do De La Cruz, porque como vocês já sabem de todas as questões envolvendo as negociações do Flamengo, e nós não temos novidades nessas negociações que estão travadas, eu decidi trazer as aspas do Marcos Braz, que foi questionado pela imprensa, né, pela Flá TV e pela imprensa, sobre as possibilidades de negociações, né, se teremos reforços aí nos próximos dias, como que anda a situação do De La Cruz, também perguntaram do Gabigol. Então, preferi dar um foco nas palavras do Marcos Braz, que é um posicionamento do Flamengo, do que batermos nas mesmas teclas de sempre. E aí, para começar, o Marcos Braz esclareceu, deu a sua versão Flamengo, da história envolvendo Gabigol e Corinthians, que a gente sabe aí que no último mês esse assunto veio em pauta algumas vezes, né? Assim, já estava até um assunto um pouco saturado, muito claro, em função das declarações do presidente do Corinthians, que desde mesmo de antes de assumir, a partir do momento em que ele foi eleito, ele passou a falar muito do Gabriel Barbosa, né, do sonho de contar com camisa 10 do Flamengo, de que o Corinthians tinha condições de fazer esse investimento, que não ia medir forças, que tinha convencido o jogador, etc. O empresário do Gabriel já havia negado essa informação do presidente, né? Falou que em momento nenhum abriu negociações com o Corinthians e menos ainda chegou em um acordo. Ele falou isso um pouco depois
do Augusto, presidente do Corinthians, avisar aí a desistência, comunicar a desistência do Corinthians na contratação do Gabriel. E hoje, quem falou sobre isso foi o Marcos Braz, né? Ele não quis se comprometer sobre o lado jogador e Corinthians, né? Disse não saber se de fato houve aí contato ou não, mas que da parte do Flamengo não teve nenhum envolvimento, não chegou nada para o Flamengo. O Gabriel é um jogador com vínculo com o Flamengo até o final deste ano e que o clube, o rubro-negro, espera contar com esse jogador até o final do seu contrato, porque é um jogador histórico, com uma história muito bonita no clube. Eu até trouxe aqui aspa para vocês, ó. O jogador, Gabigol, tem 1 ano de contrato ainda com a gente. O jogador é do Flamengo e eu não posso falar que o presidente do Corinthians falou ou não com o representante do atleta. O Flamengo, em nenhum momento, entrou em negociação por Gabigol. O Gabigol interessa ao Flamengo, é um jogador importantíssimo e é um jogador que tem uma linda história aqui dentro. Campeão de quase tudo, faltou apenas o Mundial para ele. A gente conta com esse jogador. O que eu posso falar é que o Flamengo tem 1 ano de contrato com o jogador e interessa ter ele até o final. Fecha aspas. Então, isso aí também, né? Só a sombra do Augusto acreditou nessa história, né? Porque o resto foi uma ladainha o tempo todo e ninguém levou a sério essa possibilidade de transferências. Então, Marcos Braz reitera que o Flamengo não recebeu nada e muito menos abriu negociação envolvendo o atleta, tá? Que tem contrato em vigor com o Flamengo até dezembro de 2024. Sobre Léo Ortiz, também nenhuma novidade, né? A aspa do Braz basicamente diz que o Flamengo está esperando a decisão do Bragantino, que é quem tem travado aí as negociações. Em resumo, no português cristalino, foi isso que o Marcos Braz falou, que o Flamengo fez ali as suas possibilidades, né? Trabalhou dentro de um valor que ali nas primeiras conversas ele entendeu que era justo para todos os lados e que o Flamengo não vai aumentar essa proposta, isso já era uma postura do Braz antes, e o Bragantino permanece também com a sua postura irredutível nessa exigência pelo jogador, né? Então, só para recapitular para vocês, o Flamengo ofereceu inicialmente 5 milhões de euros para contar com o Léo Ortiz, tinha ali como base 6,5 milhões de euros que o Bragantino pediria, né, na teoria. Só que acontece que o Bragantino aumentou essa exigência e trabalha com valores quase próximos ao dobro do que o Flamengo ofereceu, né, a esses 5 milhões. Então, a conversa está travada. O Bragantino, na verdade, quer renovação do Léo Ortiz, ofereceu aí até uma proposta de carreira para o jogador, né, que o próprio empresário do zagueiro negou, falou que não é do interesse do zagueiro essa proposta, que a princípio, de fato, a prioridade dele é o Flamengo, é tentar todos os limites possíveis para se transferir para o Flamengo. E o Bragantino, que não tem pressa em nada nessa história, né, porque tem o dinheiro que precisa, não precisa de dinheiro. Não quer nem vender o jogador porque é um jogador de identificação, é um jogador de destaque. Então o Bragantino não tem a menor pressa em negociar. E o Flamengo tem aí, já ao contrário do Bragantino, o Flamengo tem essa pressa, né, e prioriza o Léo Ortiz. Então as conversas permanecem travadas, elas ainda acontecem, tá? O Flamengo não desistiu oficialmente do jogador. E o Marcos Braz falou disso também, ó, aspas, não é novela, não tem novela. Quando o Flamengo conversou a primeira vez com o jogador, entendeu que poderia dar certo com o valor da nossa proposta, os 5 milhões que eu falei para vocês. Estamos esperando a decisão de quem tem que decidir, fecha aspas. Como eu disse para vocês, né, no português, bem cristalino ali, no bom francês, ele jogou a responsabilidade toda para o Bragantino e disse que estão esperando isso, a boa vontade do clube, adversário, em decidir a sua situação, que no caso, né, para o Flamengo ou baixa pedida ou desistiremos. Então, é mais ou menos isso que o Flamengo tá trabalhando, com a paciência e com a sorte, digamos assim, do Bragantino decidir mudar a sua postura nesse segundo tempo, aí, nesses 40 do segundo tempo de negociação já, né? Bom, por fim, vamos finalizar aí falando da pré-temporada. Eu disse para vocês ontem que o Flamengo disputaria mais uma partida antes do amistoso contra o Orlando City, né, pelo UFC Series, e que o adversário seria o Philadelphia Union. Esse seria o adversário, mas que ainda não tinha data definida e nem o formato, se seria jogo treino, se seria amistoso, mas tudo isso já está decidido. E aí, agora atualizando vocês, Flamengo e Philadelphia Union
se enfrentam no dia 21 de janeiro, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, na Flórida. Tá? São 6 dias depois, o Flamengo retorna aos gramados para enfrentar o Orlando City e aí depois encerra a sua passagem nos Estados Unidos. Então, anota aí na agenda, 21 de janeiro, 4 horas da tarde, Flamengo e Filadélfia, 27 de janeiro, Flamengo e Orlando City, lá nos Estados Unidos, pelo UFC Series. Por hoje é isso, minha galera. Flamengo amanhã tem trabalho, então a tendência é que a gente tenha bastante notícias aí sobre o primeiro dia do De La Cruz, no nosso vídeo das 7 horas da noite. Falaremos um pouco mais sobre isso, né? Daremos esse foco aos primeiros momentos do uruguaio com a camisa do Flamengo. Mas antes, vocês já sabem muito bem que às 7 horas da manhã tem o Jonas Stelma atualizando vocês de todo esse período aí, noite, madrugada, do dia do Flamengo. E às 11, live para que vocês possam participar, concordando, discordando e argumentando aqui com a gente, que isso faz toda a diferença. De resto, permaneçam aqui com a gente, porque é Flamengo toda hora.